Primeiramente, queria agradecer muito, 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 muito a todos que aceitaram o convite aí de estar participando. Agradecer ao Sérgio Besserman, ao Fábio Feldman, a Carol, muito obrigado, Ana Carolina Amaral, obrigado aí por também ter aceitado, e ao Sérgio Xavier, para poder discutir e passar todo o conhecimento para vocês acerca aí das mudanças climáticas dentro de uma perspectiva do jornalismo, que eu acho que é muito importante. A temática tem crescido cada vez mais, a gente vê, por exemplo, Valor Econômico, Estadão, praticamente todos os dias cobrindo a Folha de São Paulo, o Globo, todos os dias cobrindo acerca das mudanças climáticas, e cada vez mais está ganhando importância, e não tenho a menor dúvida que vai ser muito proveitoso e vai ser muito importante para que cada um de vocês aprenda um pouquinho mais com esses grandes especialistas aí que a gente está disponibilizando hoje aí para conversar com vocês. Bom dia, eu sou Ana Carolina Amaral, sou repórter de meio ambiente no Jornal Folha de São Paulo, e a ideia aqui, eu entendo que é a gente abrir melhor as nossas perspectivas, né? O André Trigueiro, que é uma grande referência para a gente no jornalismo ambiental, sempre fala que o papel do jornalismo é oferecer rumo e perspectiva. E quando a gente está contando histórias num mundo em movimento, a gente está o tempo todo lidando com essa movimentação da pauta, né? Com as direções que a gente aponta, né? Para onde as histórias estão indo, e inexoravelmente com o contexto climático também, né? Como o Guilherme falou, isso entrou de vez nos jornais, a gente tinha uma dificuldade nos anos anteriores de encaixar essa pauta, por ser uma crise que se desenvolve ao longo de um prazo longo, né? E que a gente não conseguia encaixar isso como uma notícia emergencial, né? O jornal lida com coisas urgentes, e à medida que a coisa se agrava e a gente ganha mais consciência dela, a gente tem conseguido trazer isso para as páginas dos jornais. Mas acho que a questão é como a gente encaixa isso no contexto do que a gente vive, né? Quando a gente está pensando em rumo e perspectiva para as nossas notícias de diversas pautas, como é que o contexto climático se impõe? Eu espero que o Fábio e o Sérgio Besserman, nessa primeira conversa, ajude a clarear essas perspectivas. Então, antes de passar a bola para o Fábio Feldman, eu só vou ler uma pequena apresentação sobre ele aqui, que está bem resumida. O Fábio Feldman atua no movimento ambientalista há mais de 40 anos, é administrador de empresas e advogado, foi deputado federal por 3 mandatos consecutivos, participou como deputado constituinte da Constituição de 88, foi responsável pela elaboração do capítulo da Constituição Federal destinado ao meio ambiente, foi secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo e um dos fundadores do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Integrou conselhos do Greenpeace Internacional, da Global Reporting International e de várias entidades nacionais. Fundou e foi o primeiro presidente da Fundação SOS Mata Atlântica. E agora vai contar para a gente quais são os desafios brasileiros para 2023, Fábio. 2 minutos eu queria, Carol, ter a oportunidade de explicar o que é uma COP. Quer dizer, os tratados internacionais, todos eles prevêem, quer dizer, mecanismos de governança. Isso é, quer dizer, eu fiz um tratado, eu participo num tratado enquanto país, e todo tratado exige que você discuta com aqueles que são os seus signatários, quer dizer, o que está acontecendo, como está acontecendo, e assim por diante. A Convenção do Clima, ela foi assinada, chama, na verdade, Convenção Quadro de Mudança do Clima, assinada na Conferência do Rio e entrou em vigência em 95. E daí houve a primeira COP1, que definiu o que teria que ser feito. Quer dizer, e no caso da COP de Mudança do Clima, só para vocês saberem, os Estados Unidos assinou antes que o Brasil. Já no caso da Convenção da Biodiversidade, os Estados Unidos não entrou na Convenção da Biodiversidade por discordâncias em relação à propriedade intelectual da indústria farmacêutica americana. E quando foi feita a primeira COP1,
foram ler o texto da convenção e a que conclusão eles chegaram? Que o texto era muito genérico, muito vago, ainda que, se vocês lerem o texto, qualquer pessoa lê o texto vai dizer, não, isso é um texto do Greenpeace. Não é do Greenpeace, porque ele tem alguns artigos importantes, mas ele não tinha, digamos assim, um caráter operacional. A convenção não tinha um caráter operacional. Daí a primeira COP decidiu que teria que ser colocado em relação à convenção metas no tempo, que se tornaram, alguns anos depois, o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto foi assinado em 97 e ele tinha uma lógica muito diferente da lógica do Acordo de Paris, porque o Protocolo de Quioto ele definia que os países industrializados, por começarem a Revolução Industrial antes, teriam obrigações iniciais somente após o que países, entre aspas, em desenvolvimento teriam. E daí foi surgido o Protocolo de Quioto, assinado em 97, e entrou em vigência em 2005. E o que aconteceu com o Protocolo de Quioto? Ele não foi um sucesso de público nem de crítica. Inclusive, os Estados Unidos, quando entrou George W. Bush, saiu do Protocolo de Quioto. E aqui eu queria fazer uma observação que vai ser interessante, que nós vamos saber até domingo. Quer dizer, supondo que o presidente seja reeleito, não tem problema, mas se o Lula for reeleito, nós estaremos na COP de Egito, como aconteceu na Holanda, em 2000, que era o governo democrata, e daí a eleição em que há a vitória do governo republicano, e a delegação americana ficou totalmente perdida. Aqui, eu não sei como será na COP no Egito, não sei se vocês concordam comigo, quer dizer, supondo que o Lula ganhe a eleição, quer dizer, como será a posição da delegação brasileira no Egito? E aí uma observação, você tem uma diplomacia brasileira muito preparada, muito técnica, que é quem tem acompanhado nos últimos anos as negociações internacionais, mas o Brasil, nesses últimos anos no governo Bolsonaro, ficou muito isolado, de maneira geral, inclusive no tema de mudança do clima. Não sei se vocês lembram, quando o governo Bolsonaro entrou, houve uma discussão inicial da saída do Acordo de Paris. E depois o Brasil permaneceu no Acordo de Paris por várias razões, inclusive a pedido do próprio agronegócio, porque o agronegócio ficou muito preocupado com a repercussão, e isso se refletiu na posição da então ministra da Agricultura, a Tereza, que defendeu a permanência do Brasil no Acordo de Paris. Mas eu estou colocando esse contexto para dizer que veio o Protocolo de Quioto, o Protocolo de Quioto não foi um sucesso, mas foi o Protocolo de Quioto que criou o mercado de carbono e a ideia do crédito de carbono, então tem que se dar esse crédito. E o Brasil, desde 92, ele tem tido uma liderança indiscutível nos nossos temas. Primeiro, porque sediou a Conferência do Rio. E uma observação para vocês, o Brasil sediou a Conferência do Rio e a escolha do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, era porque o Brasil é um país que reúne algumas condições especiais do ponto de vista ambiental, quer dizer, a mega biodiverso, com a maior bacia hidrográfica, que é a Amazônia, e um país que, na primeira grande reunião, em 72, teve uma posição extremamente conservadora em relação ao tema de meio ambiente. Então, a escolha do país para sediar Rio 92, ela foi muito importante, porque obrigou o Brasil a assumir uma liderança. E aqui uma observação. Quer dizer, o país que cedia uma conferência, ele tem muita responsabilidade em relação ao resultado da conferência. Nós tivemos uma conferência em Copenhague, na Dinamarca, que foi um fracasso absoluto em função da pouca capacidade de liderança e até mesmo de organização dos dinamarqueses. Já no caso de Paris, os franceses se engajaram muito na conferência e a diplomacia francesa teve um papel muito relevante para chegar num bom acordo, como aconteceu em Glasgow, que também os britânicos entenderam a importância de você
ter um bom resultado, e Glasgow foi uma conferência, na minha opinião, bem sucedida. No caso da Conferência do Egito, eu queria dizer para vocês que não é uma COP glamurosa. Quer dizer, você tem COPs glamurosas e COPs menos glamurosas. As COPs glamurosas são aquelas em que você tem algumas decisões muito importantes, decisões estratégicas, fundamentais, e você tem COPs que são importantes para dar continuidade ao processo de negociação. A COP de Glasgow ela foi importante porque ela ocorreu para garantir a implementação do Acordo de Paris. E um dos principais itens da Conferência de Glasgow foi, na verdade, a precificação do carbono, que é o mercado de carbono, artigo 6º. Esta COP é uma COP que não estou dizendo que é desimportante, mas não é uma COP glamurosa. COP glamurosa, normalmente, chefes de Estado participam, quer dizer, elas atendem alguns requisitos, como essa, quer dizer, muita cobertura de imprensa. A COP do Egito não é esse caso. E qual é a posição do Brasil? Como eu estou dizendo para vocês, o Brasil, depois de 92, o Brasil se tornou um grande protagonista nessas questões. Quero dizer para vocês que tem alguns países que são vocacionados a ter protagonismo: China e Índia, China e Estados Unidos, porque a China e Estados Unidos, pelas razões que vocês conhecem, quer dizer, grandes economias, e, em primeiro lugar, os dois maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo, ou seja, quando você é campeão de emissão de gás de efeito estufa, você se torna relevante porque os teus compromissos envolvem o planeta. Então, você tem aí China, você tem Estados Unidos, a Índia é um país emissor, mas a Índia nunca teve um papel muito protagonista nas COPs, e até mesmo pela inserção da Índia no contexto geopolítico mundial, que é o conflito com o Paquistão e o fato dos dois serem importadores de artefatos bélicos nucleares. Então, a Índia nunca teve muito protagonismo. E o Brasil, como eu estou dizendo para vocês, sempre teve protagonismo. O mercado de carbono, quer dizer, foi criado basicamente por uma proposta brasileira em 97, em Quioto, que era muito simples. Quer dizer, você pegava o que os países emitiam a partir de 90 e tudo que se emitisse acima se pagaria, entre aspas, uma taxa de $10 a tonelada. Isso se transformou, na verdade, no mecanismo de desenvolvimento limpo, que, como eu disse, foi criado pelo Protocolo de Quioto. Então, o Brasil sempre teve liderança, primeiro, porque tem uma diplomacia bem preparada, segundo, tem uma sociedade civil organizada. Isso parece pouco relevante, mas se você comparar, por exemplo, o Brasil com a China, quer dizer, o Brasil tem uma sociedade civil muito organizada, tem uma imprensa especializada, que a Carol é a nossa maior representante aí. Então, quer dizer, sempre se espera da diplomacia brasileira, quer dizer, e do Brasil um protagonismo. 2009 foi interessante, porque o Lula foi, e o Lula fez dois discursos, um em que o Brasil não assumia compromisso, que era um discurso preparado pelo Itamaraty, e um segundo discurso quando ele percebeu a importância do tema e mudou a posição brasileira, quer dizer, no sentido de aceitar compromissos. Nesse governo Bolsonaro, nós tivemos, na verdade, um problema sério. Primeiro, porque houve uma orientação deliberada de pedir à diplomacia brasileira que ela se tornasse mais, que ela assumisse não protagonismo, ao contrário. A ideia era não vamos assumir protagonismo. Número 2, o aumento do desmatamento na Amazônia. Eu quero dizer para vocês que eu que acompanho todas essas negociações desde lá atrás, desde a preparação da Conferência do Rio, quer dizer, essa questão da Amazônia sempre foi relevante. Inclusive, o Brasil deixou, durante muitos anos, de divulgar a comunicação nacional, o inventário brasileiro, porque o Brasil entendia que, à medida em que você divulgava os dados do desmatamento, e o Brasil sempre teve taxas de desmatamento nos últimos 30 anos muito altas, que isso fragilizaria e tornaria a posição brasileira mais vulnerável. Então,
quer dizer, o Sérgio Besserman lembra disso, que era o Gilvan, o responsável, e havia uma decisão: não vamos divulgar a comunicação nacional, nem o inventário brasileiro, para não nos fragilizarmos na negociação, à medida que isso poderia erodir um pouco a autoridade moral do Brasil de cobrar, basicamente, dos países industrializados. Agora, o que eu acho que o Brasil tem feito? Primeiro, eu acho que, na reunião de Glasgow, quer dizer, ainda que a gente esteja num governo, quer dizer, que tem muita resistência ao tema de mudança do clima e com posturas que todos vocês conhecem no tema ambiental e na questão indígena, o Brasil entrou muito acuado, acho que conseguiu sair do corner na negociação de Glasgow, quer dizer, não voltou ao protagonismo anterior, mas o Brasil, quer dizer, se saiu melhor do que se esperava em Glasgow. Quer dizer, porque o Brasil entendeu, aderiu, por exemplo, à iniciativa do metano, só para vocês saberem. Aliás, uma observação: o tema de clima, né, Carol, não é trivial, é complexo. Mesmo eu, que estou nisso há todos esses anos, quer dizer, ele é um tema complexo do ponto de vista da ciência, ele é um tema complexo do ponto de vista de negociação política, e, mais do que isso, ele é um tema complexo do ponto de vista de implementação. Então, quer dizer, se alguém tem alguma dificuldade na cobertura de clima, eu diria para vocês que é absolutamente razoável, mesmo com os compromissos das empresas ou dos países. O Brasil diz que vai ser carbono zero, neutro, em 2050. Qualquer jornalista ou qualquer pessoa no tema tem que fazer uma pergunta: qual é o caminho para chegar nisso? Porque não é trivial. Mesmo a empresa, 2040, net zero, não sei como vai ser isso. Então, não ter timidez de perguntar, eu acho, viu, Carol, muito importante para qualquer que esteja fazendo a cobertura, porque, como os temas são complexos, quer dizer, eu mesmo, às vezes, fico perdido e até tenho dúvida de compromissos. A empresa X diz que vai ser net zero 2037. Quero saber como, qual é o caminho, enfim. Então, o que se espera dessa conferência do Egito? Se espera que são 3 temas importantes. O primeiro tema é financiamento climático, quer dizer, que é uma discussão que vem há 50 anos, não é uma discussão de agora. Existem compromissos de lá de trás, de um percentual do PIB para a cooperação internacional, então esse tema continua. O segundo tema, que é um tema que está se tornando relevante, é perdas e danos. O Paquistão ficou debaixo d'água, quer dizer, vocês acompanharam, grandes prejuízos. Então, a ideia de que aqueles países que tiveram maior responsabilidade à medida que começaram a emitir mais gás de efeito estufa têm que pagar indenização. É um tema complexo, é um tema difícil que se pretende discutir. E eu acredito que o Brasil vai ter um bom papel nessa COP. Quer dizer, eu quero insistir, a sociedade civil está se organizando. E, para finalizar, eu quero dizer que o que é importante em termos do Brasil é que o fato de você ter uma representação de indígenas, até quilombolas, negros, sociedade civil, isso prestigia o país. E isso faz também com que se queira lá fora não só ouvir os governos, no caso o governo brasileiro, mas a sociedade civil passa a ser muito vocal. Isso é muito importante. Fábio, foi brilhante ouvir esse resgate com essa leitura de perspectiva agora. Eu tenho várias perguntas, mas vou passar a bola para o Sérgio Besserman imediatamente, só ler a apresentação dele aqui. Vamos lá. Besserman é economista e ecologista, é professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro desde 82, participou do Executive Program on Climate Change and Development no Harvard Institute for International Development, na Harvard University. É membro do conselho diretor ou consultivo de diversas organizações não governamentais e governamentais, como o WWF, a Conservation International, a Fundação Roberto Marinho, o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, o Conselho Consultivo do Censo Demográfico do IBGE, entre outros. Atualmente é coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil, emendei o inglês, curador de Clima e Sustentabilidade do Museu do Amanhã e secretário-geral do Fórum de Governança Climática da cidade do Rio de Janeiro.
Bom, o Fábio fez uma excelente apresentação. Eu combinei com o Márcio justamente um título provocativo e a Ana mostrou que funcionou. Comunicando não mudanças do clima, o aquecimento global, mas comunicando a crise climática e a urgência climática. Por detrás dessa ideia está algo que surgiu do jornalismo, essa expressão crise e urgência climática, como vou adiante mencionar, surge na imprensa, mas também mostrar como a COP... Mostrar não, sugerir para a cobertura que a COP do Cairo se insere nesse cenário de transição que o Fábio falou, e essa transição é uma transição em direção a um novo cenário estratégico, onde as dificuldades de implementação, juntamente com as questões de justiça climática e de reparação, vão atingir níveis de tensão diferentes dos atuais. Vamos estar ano a ano checando como está sendo implementado e verificando em números como as coisas estão andando, ao invés de em avaliações subjetivas. Que tensão é essa? Primeiro, na comunicação. Eu, todos esses anos, vivi uma discussão entre assustar e que isso vai paralisar as pessoas, versus temos que transmitir a mensagem com otimismo, com esperança. Estou falando meio em bullets por causa do tempo, mas qualquer coisa, por favor, me interrompa. Para movimentos coletivos e para quem está fazendo política, é uma decisão válida na ênfase, no jeito de se aproximar da forma de comunicar. Para a academia, não é uma discussão em absoluto. A academia não tem o direito de ser ex-presidente do IBGE, como você disse, não tem copo meio cheio, copo meio vazio. 47% cheio, 53% vazio, ponto, acabou. Para o jornalismo, é complicado, né? Porque tem as pressões comerciais dos veículos, tem a famosa síndrome de Cassandra. Cassandra é a pitonisa, a adivinha grega, que nunca errou uma única previsão. E foi exilada, colocada no ostracismo e era odiada por todo mundo, porque as notícias que ela dava eram ruins. Então, tem sempre essa tensão. Mas, na medida que a gente vai indo, e os veículos pressionam, tem que passar a mensagem de uma forma, etc. E tal. Na medida que a gente vai indo para esse novo cenário estratégico, eu tenho a impressão que o risco de fazer greenwashing na comunicação, vamos dizer assim, para parecer otimista, para dizer que torna-se maior. E, ao mesmo tempo, ninguém vai aterrorizar, porque o que se chama aterrorizar, aliás, é uma coisa muito estranha. Tá? Quando a Conferência de Copenhague fracassou, digamos assim, eu e o Fábio voltamos, a gente falava as mesmas coisas 2 meses atrás e era criticado por catastrofismo. Mas, cara, mas nós estamos falando a mesma coisa do IPCC de antes. Mas a conferência... porque a conferência humana tinha fracassado, é que as coisas não poderiam ser ditas como o jornalismo tem a obrigação de cobrir, que é como está sendo visto na ciência e assim por diante. O jornalismo, inclusive, principalmente americano e brasileiro, a mídia, cometeu um gigantesco equívoco de, ao explorar o contraditório, achar que tinha que cobrir aquecimento global explorando o contraditório em geral. Então, aí eu guardei uma página inteira de jornal, não vou dizer qual, em que tinha metade dedicada ao relatório do Instituto Potsdam e metade dedicada a fulano de tal da Unesp geógrafo. Um dizia que era grave, outro dizia que isso era bobagem. Isto é ridículo. E foi o jornalista Martin Wolf, sênior do The Economist, que fez os metadados mostrando, cara, essa não é a controvérsia da ciência. Na ciência, 94,6%. Isso há 15 anos atrás. Hoje, 94,6% acreditam que as emissões antropogênicas, tal. Isso há 15 anos atrás. No entanto, a mídia cobria meio a meio e isso terminou há muito pouco tempo.
tem se acentuado nos últimos anos por alguns motivos bastante importantes. Primeiro, há 5 anos atrás, o The Guardian publicou em editorial que não iria mais falar em mudanças do clima, iria falar em crise climática e urgência climática. Esse editorial, que era para ser, talvez, posicionar o The Guardian na vanguarda, foi rapidamente incorporado pelo conjunto da mídia e de todos, e aí deixou de ser, inclusive, o economista chama de privilégio do precursor, do The Guardian. Todo mundo passou a falar crise climática e urgência climática. Por quê? Porque, justamente, o combate ao aquecimento global vem falhando sucessivamente desde 92. Falhando não quer dizer que não tenhamos feito 1 milhão de coisas e a situação não seria pior sem elas, muito pior. Mas tudo falhou. Falhou o protocolo de Kyoto, falhou o protocolo de Copenhague e está falhando o Acordo de Paris. Metade dos gases de efeito estufa da atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos. O Acordo de Paris entra nessa tensão que a gente falava antes da implementação agora. E o quadro ainda piorou mais ainda, porque, de um lado, a ciência, quando faz seus relatórios de estado das artes e cenários de impacto, etc., ela só pode falar daquilo que ela pesquisou, ela não pode falar nem do que ela sabe, porque está observando. Não pode. Só pode falar daquilo que teve pesquisa, foi revista por pares e publicado em revista séria. Então, é óbvio que, na prática, na vida real, os impactos serão maiores do que os previstos nos relatórios. Os relatórios são sempre conservadores. Eles não são nunca catastrofistas, eles são sempre bem conservadores. Isso que seria uma fala teórica, nos últimos 5 anos está demonstrado com uma sequência de eventos extremamente impactantes, mortes, muitas perdas, que estavam previstos para ocorrer daqui a 10, 15, 20 anos, e já estão ocorrendo, e com uma série de eventos de extraordinário impacto, não tenho tempo para relatá-los, mas todos leram nos jornais nos últimos 4 anos, que não estavam previstos, simplesmente. E cada vez que a gente estuda mais, a gente descobre mais coisas. Descobre mais coisas sobre o quê? Alguma notícia boa? Impossível. Nós rompemos o equilíbrio dinâmico do sistema Terra. Não vai vir notícia boa daí. Só vai vir notícias de que as coisas mudaram. Então, os relatórios de impacto são sempre conservadores, é correto que sejam, nunca catastrofistas, mas sim, tem viés para menos. O que vem é mais. E isso já está sendo visto. Essa é uma longa conversa, dá uma conversa em si mesma, mas nós não temos tempo. Eu só queria acrescentar, o Fábio já disse, que junto com esses impactos veio também uma percepção diferente, muito mais profunda, o Fábio acentuou isso, das dificuldades relativas à justiça climática, mostrando que elas são muito mais complexo. O Fábio falou em reparações, é a discussão que as inundações do Paquistão já abriram, mas, ao mesmo tempo, a própria adaptação no limite do possível tem se revelado, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de apoio a quem realmente necessita, de uma complexidade muito grande. Como é que a mídia pode lidar com essa complexidade toda que o Fábio acentuou da questão climática, que é a complexidade da história? Nós não estamos discutindo meio ambiente, questões técnicas, nós estamos discutindo a história do século XXI, se tem governança global para tomar uma decisão dessa, se é possível contrariar os interesses do capital ancorado em fósseis, que é predominante no mundo, se é possível contrariar a geopolítica global. Existe guerra Rússia-Ucrânia, os interesses diretos e imediatos. É a história que nós estamos tratando. Um psicanalista resumiu isso de uma forma muito bonita, André Green. A resposta é a infelicidade da pergunta. É o princípio da ciência, Francis Bacon, etc. A minha sugestão para lidar com isso, e até meu segundo chefe, o primeiro é o Guilherme, o segundo o Al Gore, tem começado a fazer isso numa entrevista 1 mês atrás, talvez distinguir 2 perguntas. Eu tenho 5 minutinhos.
Uma, nós podemos, e aí o Al Gore tem dado sempre a mesma resposta, e ela é absolutamente verídica, não tem dificuldade nenhuma, nem de ênfase, nem de nada. Sim, nós podemos. Nós já conhecemos todas as soluções, nós sabemos o que fazer, e imagina o que nós vamos descobrir nos próximos anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 30 anos, quanto a tecnologia vai avançar. Então, nós sabemos o que fazer, nós podemos. Yes, we can. Aí eu assisti uma entrevista do Obama, o David Letterman, em que, depois de 3 anos de governo, Letterman perguntava ao Obama, yes, and then, Obama, we can, já com 3 anos de governo. E aí o Obama disse, yes, we can, but... Então, temos uma segunda pergunta, que é a primeira pergunta, que permite um tom otimista, que deve ser sempre transmitido, é que sim, nós podemos, a humanidade pode, mesmo assim enfrenta problemas graves, mas constrói um mundo melhor. Mas, de outro lado, tem uma pergunta número 2, que o jornalismo não vai poder escapar dela, não agora na COP do Cairo, mas começando agora na COP do Cairo, que já vai checar a implementação. Por que não estamos conseguindo? Por que dificuldades, de onde vem? Esse não estamos conseguindo, só existe uma métrica de mensuração, são as emissões, e o estoque de CO2 equivalente na atmosfera. Acabou, não tem, é uma discussão simples, não tem outra métrica. Aí observar o que está acontecendo. O relatório do FMI saiu hoje, não me deu tempo de traduzir, sobre as NDCs. E ele mantém um tom bem otimista, embora com aquela complexidade da ciência que torna as coisas meio difíceis de ler, mas mesmo otimista, o resultado, pelo que eu consegui traduzir rapidinho, é assim. A diferença, o gap entre o necessário em 2030 para 1,5 continua de 20,3% das emissões. Ao invés de reduzir 43%, a gente está reduzindo de 20 e pouquinho por cento, na hipótese totalmente implausível, por razões que eu vou já mencionar. Não vou nem mencionar, que é a economia pura, mas em teoria dos jogos, mas da hipótese completamente implausível de que as LDCs sejam todas compridinhas dentro da risca. Nós ainda estamos com um intervalo gigantesco em relação às metas para 2030. Embora o relatório seja otimista, mostrando que sim, nós vamos atingir o pico. Enfim, em relação ao último relatório, melhorou. As NDCs se tornaram mais ambiciosas. Mas não é esse o critério. O critério é quanto está emitindo, quanto estamos conseguindo cumprir da meta. Então, finalizando, eu acho que crescentemente a cobertura vai começar a ter que ser de contexto também. Ou seja, não vai dar para transmitir fatos, ou no caso de uma ONG se comunicar dizendo só os projetos que eu faço, ou não sei o quê, tudo isso continuará, claro, e aperfeiçoará, mas progressivamente, não quero ser Cassandra, não precisa começar amanhã, não, calma, mas progressivamente nós vamos ter que começar a comunicar esta realidade, que é a mais impactante da agenda do século na história econômica, política, etc., longe, incluindo contexto que permita levar as pessoas à complexidade do assunto, cada uma de acordo com sua visão de mundo, sua psicologia, sua ideologia e seu sarrafo para entender a complexidade em diferentes níveis. Essa vai ser uma tarefa ainda mais difícil do que aquela que a mídia tem hoje. Obrigado. Muito bom te ouvir, Vesselman. Obrigada. Você falou que não vai falar e fica todo mundo curioso, né? Dá para falar um pouquinho, assim, uma pista de por que é tão difícil conseguir cumprir essas NDCs? As NDCs não são mais metas voluntárias no sentido jurídico. Aliás, Alfredo Sirkis teve um papel bastante importante nisso, uma série de conceitos, etc., e da visão política, principalmente, do que era possível em Paris, etc. E outros, claro.
elas se tornaram vinculantes a um tratado jurídico, mas elas não têm ainda sanções. A ONU não existe governança global para quem não cumprir a meta ser sancionado de forma tão pesada que é preferível cumprir a meta. Então, do ponto de vista de um economista, ainda que vinculante juridicamente, o custo é ser expulso do Tratado de Paris. Eu não consigo imaginar um primeiro-ministro indiano extremista tendo uma eleição daqui a 2 anos, deixar de tomar medidas fósseis populistas, porque ele perdeu uma eleição porque vai ser expulso do Acordo de Paris. Isso não faz nenhum sentido. Ou, em outras palavras, dizendo a mesma coisa, em economia, as NDCs se tornarão formas de precificação quando as NDCs forem cotas efetivas, ou seja, o país que não cumprir paga um preço maior por não cumprir do que aquilo que ele ganha se descumprir. Ele tem que cumprir. E isso nós ainda estamos relativamente distantes, ou seja, de colocar o custo de esquentar o planeta na estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global, através, não da forma mais inteligente, porque não existe governança para isso, seria uma taxação que redistribuiria, etc. e tal. Minha economia se chama isso de piguviana, por causa do economista Pigu, mas nós vamos precificar através de cotas. Processo esse que já começou, quando a União Europeia começa a tarifar quem não está cumprindo partes de suas metas. Isso deve se ampliar muito, passar a ter pressões políticas. Mas só quando as NDCs forem um custo, uma cota efetiva, é que é razoável de acreditar que todos os países vão cumpri-las tal como prometeram. Hoje tem um custo político, né, de ficar de fora de um acordo climático, como a gente experimentou para o Brasil, dependendo do país, né? Mas tem um caminho ainda, né, até esse custo chegar Não, o custo político já existe, mas ele depende das vicissitudes políticas. Por exemplo, o Putin assumiu o custo político de jogar armas nucleares. E aí agora está essa discussão. Quer dizer, custo político é uma coisa que depende mais da conjuntura. Um processo de longo prazo, de décadas de transição, mudando o mundo da civilização fóssil para o baixo carbono, é pouco provável que possa suportar esse risco político. Tipo, qual será o resultado da eleição do Brasil? Qual será o resultado das eleições dos Estados Unidos daqui a 2 anos? Então o mundo aquece porque, quer dizer, o risco político fica muito presente demais. Eu queria aproveitar para dividir com o Fábio e com o Bessema a pergunta sobre esse contexto da guerra na Ucrânia e o quanto que a gente deve ver nessa COP no Egito de legitimação do uso de fósseis, né? Porque, como o Bessema comentou agora, né, que não existe um custo econômico se um governo decidir investir em fósseis, mesmo tendo um compromisso com o Acordo de Paris. Mas agora eu tenho a impressão que tem uma nova camada de risco agora, que é de uma legitimação desse apelo, porque ele tem agora uma necessidade de curtíssimo prazo, e a indústria fóssil está se apoiando nisso, né, para legitimar a continuidade dos investimentos. Qual que é a leitura de vocês sobre o quanto isso pode ameaçar ou não uma transição energética global? No caso do Brasil, a principal emissão é desmatamento, que, na verdade, no jargão climático, a gente usa outra expressão. Quer dizer, e aí, no caso brasileiro, quer dizer, nós temos uma conjuntura favorável, porque o desmatamento, como todo mundo sabe, é um desmatamento ilegal e, portanto, o Brasil pode, sem muito ônus político, diminuir o desmatamento. Vocês conhecem esse assunto. No caso de alguns países, é muito difícil. Quer dizer, para a China e para a Índia, que tem uma matriz energética baseada no carvão mineral, é muito difícil, na verdade, cumprimento de NDC. Muito mais difícil que no caso brasileiro. Então, eu queria fazer esse comentário. O que está acontecendo é que, com a guerra da Ucrânia, quer dizer, países que tinham aberto a mão do nuclear, ou como é o caso da Alemanha, ou países que estavam abrindo mão do carvão mineral, tiveram que recorrer a essas outras fontes.
O nuclear, aliás, é muito controvertido. A França tem um nuclear muito importante na sua matriz energética. Então, talvez a dificuldade do Egito é que os europeus estão voltando ao carvão mineral e, mais do que isso, os europeus estão voltando a utilizar florestas, quer dizer, estão destruindo recentemente florestas primárias para gerar energia. Então, a guerra da Ucrânia, ela agravou, na minha opinião, a possibilidade de você reduzir as emissões, especialmente no caso dos europeus. Quer dizer, e um dado que é importante no caso dos europeus é que houve um erro de abordagem, porque eles não previram, quer dizer, as sanções do Putin em termos do gás. Quer dizer, isso vai gerar um problema político, porque eles já estão tendo aumento do preço de energia, que politicamente é muito complicado, quer dizer, mesmo na Inglaterra. E essa questão política ela é difícil. Vou passar, viu, Carol? Mas o Macron, alguns anos, 2, 3 anos atrás, ele criou uma taxa sobre carbono, combustível, e teve uma grande reação popular, que é o movimento dos coletes amarelos. Então, do ponto de vista político, o cumprimento de NDC pode trazer dificuldades a curto, médio prazo do ponto de vista eleitoral. Então, essa é uma dificuldade em democracia. Como é que você faz para adotar medidas que sejam, digamos assim, antipopulares ou que representem, eventualmente, um aumento de custo em questões importantes como energia? Eu queria só acrescentar, colocação super adequada que o Fábio fez, a essa entrevista que eu mencionei do presidente Al Gore um mês atrás, onde ele chama atenção para um dos aspectos decisivos. Ele diz assim, temos que impedir, é um absurdo, porque ele está vendo acontecer. Está acontecendo isso que ele disse, que temos que impedir, é um absurdo. O que é? Investimento para compensar o gás russo, montantes de investimento que a Bloomberg estimou numa carta entre 70 a 120 bilhões de dólares em fósseis. Tem o problema que o Fábio comentou, religar uma térmica de carvão que tinha sido desligada e nunca mais seria ligada, está sendo feito. Não tem como evitar, as pessoas não vão deixar de sentir frio. Mas isso depois você desliga de novo. A questão é que esse montante gigantesco de dinheiro, pensa na campanha eleitoral brasileira, a gente fala, orçamento secreto, 19 bilhões, tal, entre 70 e 120 bilhões de dólares aplicados para substituir fóssil russo, gás, por fóssil outro, gases, shale gas americano, que tem que transformar em GLP, e outras origens. Na medida que você faz esse montante de investimento, ele tem que ser depreciado em 20 anos, 30 anos, 40 anos, às vezes. Ou seja, você ancora aquilo dos fósseis ou se submete a uma depreciação muito acelerada e a perdas muito grandes logo ali na frente. Então, um dos maiores riscos, se de um lado a busca de autonomia energética da Europa, provavelmente no médio prazo, logo ali na frente, vai impulsionar ainda mais a busca de renováveis, essa é uma boa notícia. Por outro lado, no curto prazo, investimentos em infraestrutura fóssil para substituir uma infraestrutura fóssil, os gasodutos russos, que já existem, ancoram ainda mais em fósseis a oferta de energia. Então, essa é uma grande questão do momento na guerra Rússia-Ucrânia. Eu queria que vocês comentassem assim, como essa pressão sobre o próximo governo deve se dar, sendo Lula ou Bolsonaro, e como é que ficam os cenários para o Brasil, tanto internamente na relação com o Congresso, né, da possibilidade do país implementar os seus compromissos climáticos, quanto nas relações internacionais. Carol, a NDC brasileira, ela prevê, quer dizer,
a redução do desmatamento ilegal até 2030, até que é uma coisa que nem sempre os estrangeiros entendem, quer dizer, o compromisso brasileiro, a NDC brasileira, quer dizer, depositada na Convenção do Clima, no Acordo de Paris, prevê o fim do desmatamento ilegal até 2030. Eu falo que é interessante porque você admite o desmatamento ilegal. Quer dizer, o Brasil admite, até 2030... Admite o crime. Admite o crime. E, então, quer dizer, no caso do Brasil, ele tem um compromisso na NDC, que é reduzir o desmatamento. E, no caso do governo Bolsonaro, tem um dado interessante que eu estou acompanhando muito, que essa pauta foi judicializada e está no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, são ações judiciais movidas que questionam uma expressão jurídica. O Sérgio vai reclamar de mim, eu sou advogado, né, Sérgio? Ele nunca me perdoou, enfim, né? Mas que é o que se chama estado inconstitucional de coisas. E o questionamento em relação ao governo Bolsonaro é o não cumprimento do exercício de poder de polícia de combate ao desmatamento. Essa é uma ação super importante, são várias ações, talvez essa seja a mais importante, e ela, na verdade, a relatora foi a Carmen Lúcia deu um voto reconhecendo a inconstitucionalidade da falta de ação, e houve um pedido de vista do Cássio Nunes, mas provavelmente vai ser julgada, eu acho, talvez esse ano que vem. Quer dizer, que é exatamente, quer dizer, o Brasil não pode, na minha opinião, do ponto de vista internacional, deixar de cumprir, mas mais do que isso, no plano doméstico, né? Quer dizer, eu até fui lá quando começou esse julgamento, pelo aspecto simbólico da Constituição de 88, artigo 225, mas o fato é o seguinte, quer dizer, o Brasil terá que combater o desmatamento porque a Constituição considera a Amazônia patrimônio nacional e outros biomas, e o desmatamento é ilegal. Quer dizer, permitir o desmatamento é uma atitude anticonstitucional e ilegal. Então, quer dizer, o Brasil terá que, mais cedo ou mais tarde, resolver essa questão, e tudo vai depender do resultado de domingo. Eu vou acrescentar 2 pontos que também estão na essência do processo. Tem um WhatsApp circulando, campanha eleitoral brasileira, do Noam Chomsky. Aliás, esse ponto é o ponto que a Carolina, levantou na fala dela anterior, na intermediação, que é a questão do soft power, da reputação, da pressão política. E o Chomsky, um dos grandes linguistas do século XX e do século XXI, etc., ele faz um WhatsApp interessantíssimo. Ele diz assim: pode parecer maluco, pode parecer uma fala completamente irresponsável, mas nos próximos 2 meses são os mais importantes da história da humanidade, por causa das eleições do Brasil. Olha que maluquice. E aí ele complementa, diz, aí eu vejo a segunda parte, que é a explicação do Chomsky, mas que diz respeito ao que a Ana falou, a pressão política. Olha a extensão da coisa. Parece um paroxismo inventado para fazer panfleto. Os 2 meses mais importantes da história da humanidade. Não é bem assim, mas ele sabia o que estava fazendo. Qual é a questão científica? Nós já desmatamos 18... A Amazônia é um dos 5 tipping points, pontos de inflexão. Pode haver outros, mas nós conhecemos 5 em que, se a gente cruzar, já era 1,5, talvez já era 2, e o desastre de desequilíbrio climático é muito grave. A Amazônia já desmatou 18%, nós já desmatamos 18%, e aqui esquece o legal e o ilegal. Aqui. E, por exemplo, o professor Carlos Nobre estima o ponto de inflexão em 23%. A partir daí, mesmo que o desmatamento seja 0, legal ou ilegal, um pedaço bem grande da Amazônia se converte numa savana, inicialmente muito pobre, no final daqui a milhares de anos é um cerrado. O estoque de carbono que vai para a atmosfera nessas circunstâncias, se eu disser que é monstruosamente gigantesco, eu estou falando um eufemismo.
coloca todos os números com os quais a gente todos os números com os quais a gente trabalha ficam prejudicados. Já era. A gente entra numa outra. E mais, coisa que a gente não atentava antes, um paper de um ano atrás aqui nos chamou a atenção, um paper muito importante. Se um ponto de inflexão é rompido, a probabilidade dos outros 4 pontos de inflexão serem rompidos aumenta muito. Mantos de gelo, jatos de vento, aquecimento do permafrost e correntes oceânicas. Então, o Brasil está no miolo. O desmatamento da Amazônia não é apenas no cumprimento da NDC brasileira. O desmatamento da Amazônia é um tipping point, é um ponto de inflexão para a Amazônia e para o mundo, do ponto de vista das mudanças do clima que afetam, que são o item principal da agenda, seguramente, nesse século. Então, essa é a posição do Brasil. Nós somos soberanos para desmatar a Amazônia. Ninguém pode impedir, o Brasil pode fazê-lo. Os demais países do mundo, frente a esse contexto, são totalmente soberanos também. Não é para não comprar produtos oriundos do desmatamento, não. É para não financiar um único dólar ao Brasil e não comprar um único produto brasileiro. Eles são soberanos para fazer isso. É muito crítico, do ponto de vista da posição do Brasil no mundo e do cumprimento e da própria luta contra o aquecimento global. Por outro lado, qual é o outro lado da moeda? Ganhando essa batalha dificílima, o que a gente ganha de soft power é extraordinário. Se nós voltarmos àquele mundo a que o Fábio se referiu, em que a gente reduzia o desmatamento, de fato, muito mais difícil agora, porque o crime, a governança da Amazônia piorou enormemente. O crime cresceu, a influência dele, o Fábio comentou bem isso. É muito mais difícil agora. Mas se a gente consegue, vou abreviar com bem mais. Nós não vamos pedir mais para entrar no Conselho de Segurança Nacional. Vamos botar o tapete, verde no caso, para a gente entrar no Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança da ONU. É só uma imagem, uma parábola, mas é assim. Porque nós estamos, de fato, como disse o Chomsky, com um pedaço do destino da humanidade nas nossas mãos. De vocês, como que essa condição que a gente tem hoje no planeta, né, desses pontos de inflexão estarem conectados, né, e à medida que a gente enfraquece a gente vai perdendo resiliência no sistema natural todo, até que ponto o nosso sistema político de negociações do clima, né, da Convenção Quadro, está preparado para lidar com essa realidade, assim? Eu tenho a impressão que as NDCs ainda fazem uma conta linear, né, em que a gente vai somando o esforço de um com o outro, de modo que, por exemplo, hoje o Brasil poderia decidir cortar a emissão de outros setores, né, e falar, não, eu não estou necessariamente me comprometendo em combater o desmatamento, eu vou cortar a emissão, vou tirar a termoelétrica a carvão, então ainda tem uma independência, né, nessa soma de fatores, assim, eles não estão necessariamente condicionados na negociação política como eles estão condicionados no aspecto do sistema natural, né, que é todo interdependente. Queria saber se na leitura de vocês a gente consegue lidar com esse desafio com o desenho do jogo político internacional que a gente tem hoje e na comunicação da crise climática, entrando mais na fala do Besserman, se a gente tem conseguido dar conta disso, se a gente tem condição, com a mentalidade que a gente tem hoje no jornalismo, dividindo as pautas entre política, economia e meio ambiente, se a gente tem condição de fazer essa leitura conectada, em que a crise aparece, né, como um todo. Nossas emissões são, basicamente, desmatamento, em segundo lugar, uso do solo, cerrado, mas em geral, mas cerrado principalmente, depois transporte urbano, depois indústria. Então, a resposta para a sua pergunta pareceria difícil, porque ao invés do desmatamento, agrobusiness, ao invés do desmatamento, transporte urbano é tranquilo. É só eletrificar tudo rápido o transporte coletivo e impor inibições ao transporte individual, que também será
eletrificada, depois de emissões, quer dizer, tornar um pouquinho mais caro, etc. E já, o mercado já resolveu. Vamos para a geração de energia elétrica, Guilherme, William, você trabalha muito nisso e tal. Mas, Ana, reduzir o desmatamento, por mais difícil que seja, e é muito difícil, a governança da Amazônia em questão, é mais fácil que todo o resto. É mais fácil que todo o resto, no Brasil e no mundo. Bem mais fácil, não há capital a ser depreciado, não há nada a ser destruído. Muito pelo contrário, há capital a ser valorizado. O desenvolvimento futuro da Amazônia não é desmatamento. Desmatamento é o pior IDH do Brasil, o arco do desmatamento. Entre morar no Complexo do Alemão ou morar no arco do desmatamento, 1 milhão de vezes morar no Complexo do Alemão. O IDH do Complexo do Alemão é muito, muito maior do que o IDH do arco do Índice de Desenvolvimento Humano do arco do desmatamento. E é mais barato. Reduzir o desmatamento é mais barato do que desmobilizar indústrias, do que renovar toda a frota, mudar toda a infraestrutura. Então, para nós, não é um problema. Para nós, é uma solução. No Brasil é o país que tem a forma mais barata do mundo, embora dificílima, como disse o Fábio, mas estou olhando para custo. A forma mais barata do mundo de reduzir as emissões, porque, inclusive, é win-win. Ou seja, se não existisse o maior problema da humanidade, que é o aquecimento global, hoje, se não existisse o problema, era importante reduzir o desmatamento, interromper o desmatamento de qualquer maneira. E, para terminar, eu vou dizer só aqui, pelo amor de Deus, não estou utilizando ciência, meus estudos de ciência, mas estou batendo um papo de bar entre cientistas, para demonstrar como nós precisamos acabar com o desmatamento ilegal e depois, na verdade, nós precisamos já acabar com o desmatamento. 18%, 23% do tipping point, ou 25%, ou 27%, tanto faz, está à beira dele. Nós temos tido escassez de recursos hídricos, situações de seca muito preocupantes de forma muito mais frequente. O racionamento de 2001, a grande crise de 2014, agora, por sorte, choveu, está tudo cheio, mas se não tivesse chovido era... Bom, pelo menos a eleição estaria resolvida, mas é uma tragédia para todo mundo, etc. E tal. Como é que a gente interpreta isso? Como um evento climático extremo se tornando mais frequente, tal qual havia sido previsto pelos modelos e pelos cientistas da área. Mas existe uma outra possibilidade. Nenhum cientista vai negá-la, ele só vai dizer, não, mas não sabemos nada a respeito. Ok, já começaram a ter uns prêmios. Qual é a possibilidade? E se não for um aumento da frequência do evento climático extremo, secas do centro-oeste e do sudeste? E se for por conta do desmatamento da Amazônia, interrompendo o ciclo de evapotranspiração, que leva a umidade até os Andes, por onde escorregam os rios voadores e traz quase metade da umidade do centro-oeste e do sudeste? E se não for frequência de evento climático extremo, for uma mudança de quadro? O desmatamento da Amazônia, somado ao 1,1 grau Celsius que a gente já esquentou o planeta, provocando, por exemplo, 3 laninhas seguidas, já aconteceu, mas era muito raro. Agora está acontecendo poucos anos depois, menos de 20 anos depois da outra vez. E se for uma mudança de padrão? E a umidade do centro-oeste e do sudeste vai mudar, para valer. Acabou o agrobusiness como ele é hoje, e acabaram as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, como são hoje. Não tem água para todo mundo, ou pelo menos não pode ter uma agricultura totalmente baseada em pivô de irrigação. Então, tudo, it's all connected. É o cartaz de uma moça de 16 anos que eu vi numa passeata do clima em Nova York. Essa é a história, é a complexidade. Mas nós temos que interromper o desmatamento da Amazônia. Uma necessidade do mundo e do Brasil. Como as NDCs entraram como uma solução para essa possível recusa dos países de aderir a um acordo que definiria os rumos, as direções do desenvolvimento, né? Até que ponto as NDCs conseguiram prevenir esse tipo de defensiva dos países?
no começo do governo Bolsonaro, esse era um contexto que eu sempre colocava nos textos, assim, né, quando tinha aquela possibilidade do Brasil sair do Acordo de Paris, né, eu sempre lembrava isso, que o Acordo de Paris, ele não está mandando a gente fazer nada, a gente aqui está submetendo as contribuições e elas podem ser revistas, né, a única condição é não retroceder na meta, né, mas a gente pode rever as estratégias o tempo todo. Queria que você, né, como você fez esse resgate no começo do histórico das negociações, queria saber sua avaliação sobre até que ponto a NDC soluciona esse impasse. Eu participei recentemente de um debate do Instituto Clima e Soberania, inclusive com o general Itioghen. E quando se fala em soberania, a gente precisa discutir a soberania no Brasil hoje. Quer dizer, o Brasil, de certa maneira, abriu mão da soberania para o crime organizado na Amazônia. Quer dizer, hoje, o crime organizado comanda a Amazônia, todo mundo sabe que é grilagem, a morte que aconteceu do Dom e do Bruno. Então, quer dizer, eu acho que um tema importante é que a soberania do Estado brasileiro está sendo questionada hoje na Amazônia. Quer dizer, sempre se utilizou o tema da soberania, desde 92, inclusive no caso da Amazônia se falava em internacionalização da Amazônia, que é uma bobagem, até porque o Brasil é condômino com outros países da Amazônia, mas o fato é o seguinte, hoje eu acho que esse é um tema para 2023, quer dizer, o Estado brasileiro tem que resgatar sua soberania sobre o território da Amazônia. Não parece para vocês óbvio isso, Carol? Quer dizer, nós abrimos mão, se você perceber o que está acontecendo na Amazônia, inclusive a associação com o narcotráfico, quer dizer, o Estado brasileiro, isso foi falado, inclusive, não por mim, isso foi falado pelo general Itioghen, que eu acho muito importante, porque é um ex-militar, teve um papel muito importante no governo FHC, então eu só queria fazer essa observação, quer dizer, quando se fala em soberania, eu, se fosse jornalista, estaria discutindo a soberania hoje do Estado brasileiro sobre esse território. Em relação à NDC, eu quero dizer que houve uma mudança de metodologia em relação ao protocolo de Kyoto no Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi mais ou menos, o protocolo de Kyoto foi o seguinte, diante da perspectiva que os países industrializados começaram a emitir antes do que os outros, a partir da Revolução Industrial, quer dizer, então se baseou o Acordo de Paris muito num princípio chamado responsabilidade comum, porém diferenciada. Quer dizer, ou seja, quem começou antes tem mais obrigação do que quem iniciou o desenvolvimento mais tarde. E até essa era talvez uma das primeiras ou mais importantes premissas da diplomacia brasileira e de outros países. No caso do protocolo de Kyoto, eu estive lá na negociação, ninguém de nós tinha ideia de que a China seria o que é hoje, que se tornaria em pouco tempo o principal país emissor de gás de efeito estufa. E pelo protocolo de Kyoto, quer dizer, a China não teria obrigação de reduzir suas emissões. E esse foi o grande argumento usado pelo George W. Bush para sair do protocolo de Kyoto. O que ele disse? Se China, Índia, Brasil e outros países dessa envergadura não assumirem compromissos, nós também não vamos assumir. O que mudou em Paris? Paris houve uma abordagem diferente, que foi cada país apresenta, quer dizer, a sua proposta em relação ao clima, que é a chamada NDC. Quer dizer, foi uma mudança radical de abordagem. Quer dizer, se mudou dessa ideia de dividir o mundo, estou entrando numa tecnicalidade, mas anexo 1 e não anexo 1, todos têm que fazer uma proposta. E no caso do Brasil, eu quero dizer para vocês que esse é um tema para 2023, a NDC brasileira é muito ambiciosa. A NDC brasileira parte da premissa chamada de Economy Wide. Então, quer dizer, a grande discussão no plano doméstico, seja quem ganhar a eleição, é como o Brasil vai cumprir a sua NDC. E como ele vai fazer para cumprir a sua NDC, eu acho que tem uma questão de arquitetura institucional. Quer dizer, quem no desenho, na arquitetura do governo federal será responsável por monitorar a implementação da NDC.
Por exemplo, eu não acho que o Ministério do Meio Ambiente tem envergadura para isso, porque é um tema que extrapola muito, e muito, na verdade, o poder do Ministério do Meio Ambiente. Isso também rebate nos estados. Quer dizer, muitas das atribuições de redução de gás de efeito estufa não serão do governo federal. Por exemplo, o Besserman comentou transporte, quer dizer, transporte urbano basicamente é do município e transporte metropolitano é do estado. Então, quer dizer, eu acho que nós teremos que, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, discutir quem vai ser responsável no plano interno pela NDC e como nós estamos pensando em cumprir a NDC, isso a nível federal e a nível estadual. E como, quer dizer, aí haverá uma discussão de cumprimento, Ana, de NDC, porque eu quero insistir, a NDC brasileira é ambiciosa, é muito ambiciosa. E, portanto, como nós vamos conduzir a implementação da NDC é o grande desafio. Aliás, quando se fala em NDC, o importante é vamos ser diretos. Quer dizer, assumir um compromisso é uma coisa, cumprir o compromisso é outra. Então, acho que a grande discussão de NDC no mundo, não só do Brasil, é como que os países vão cumprirem com a sua NDC e que medidas de implementação eles vão realizar. Eu acho que essa é a grande discussão a partir de agora. Acho que é uma pauta que a gente precisa olhar, assim, nós jornalistas aqui, para cobrar no próximo ano como que essa implementação vai acontecer junto com os estados subnacionais, né? A gente realmente não olha para isso, a gente só cobra, o governo federal hoje só cobra o Ministério do Meio Ambiente, né? Quando, na verdade, é um esforço conjunto, né, das pastas do governo, e essa é uma interlocução que a gente ainda não faz, né, entre os diferentes níveis de governo.